expressão língua dos anjos? Pois bem, Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria, nada valeria. Paulo nunca falou a língua dos anjos e nem um ser humano falou a língua dos anjos, porque Deus, quando enviou os anjos ao mundo, os anjos falavam a língua dos homens. Que loucura seria um anjo vir na terra falar em sua própria língua, como o ser humano compreenderia, correto? Esquecendo esse assunto, agora vamos partir para línguas estranhas. O que é isso? A primeira coisa a entender é que naquela época Cristo enviou os discípulos para pregarem ao mundo. Mas como que Pedro, João, Tiago e os demais pregariam ao mundo se eles não sabiam falar na língua dos outros países, o idioma? Então foi nesse momento, em Atos diz que no Pentecostes caiu língua como de fogo, ou seja, eles estavam falando em outros idiomas. Eu não sei qual língua cada um estava falando. Imagine Pedro falando espanhol, outro italiano, e aí vai. Mas eles receberam dons para falar outros idiomas. Hoje em dia, se você quiser falar outro idioma, você estuda e aprende, e consegue. No caso deles, como a situação era iminente, Cristo estaria voltando, estaria preparando eles para a sua volta, então estaria preparando o mundo também, né? Então eles pregaram o mundo inteiro. Aquele mundo inteiro antigo foi pregado o evangelho antes de Cristo voltar. E da ilha de Patmos, João viu ele vir e disse: sabemos que Cristo é vindo. Então vamos lá. Você deve ter visto a seguinte situação de muita gente naquela gritaria, berrando, dançando e falando: ah lá, baixou e canta lá, não sei o que lá. Isso daí na verdade é confusão. Babilônia. Na verdade, Deus não é um Deus de confusão. E faça tudo com ordem e decência. Quando falavam que os discípulos, os apóstolos, estavam embriagados naquela época, é porque eles estavam falando em outro idioma. E na cultura local daquela época, isso era algo estranho. Então é por isso que teve essa situação. No caso, hoje em dia, nós vemos uma vergonha e uma afronta ao nome de Deus, uma verdadeira blasfêmia o que fazem com a palavra de Deus, né? Então, conclusão, línguas estranhas outros idiomas para eles evangelizar o mundo naquela época. Hoje em dia, se você quiser aprender outro idioma, é só estudar que você consegue. Mas naquela época era outra situação, por isso eles receberam o dom, né?